Gente, então, uma boa noite. Vamos Hum. iniciar a análise sistêmica do filme Rei Leão. Então, quem é que está aqui que assistiu esse filme? Eu assisti há muito tempo, eu nem sabia que você ia fazer análise dele. Eu vi hoje você mandando o link aí que eu soube. Tá. Quem mais assistiu o filme para interagir comigo aqui ao longo da análise? Eu assisti, tem a minha análise, tá me escutando? Estou te escutando. Boa noite, Oi, Bruna. Boa Bruna. noite, eu tô na rua ainda, mas eu tô Hum. aqui. Essa ideia foi a da Boa Bruna, noite, né, Bruna? Aurora. Hum. Gente, Eu adoro esse esse filme. filme ele é riquíssimo para análise sistêmica, né? Ele tem inúmeras camadas que exploram não somente a lei sistêmica, mas temas como família, poder, identidade, ciclo de vida. Então, para fazer essa análise aqui hoje com vocês, eu dividi aqui nos slides 6 pontos fundamentais para análise. Primeiro, a hierarquia e papéis estabelecidos. Hum. Segundo, a lei do pertencimento. Terceiro, o equilíbrio entre dar e receber. Quarto, as dinâmicas familiares. E quinto, compensações. E sexto, identificações percebidas no filme. Então, para fazer essa análise, é claro que eu achei importante trazer também os impactos desses desequilíbrios observados no filme. Então, antes, como eu falei, né, antes de eu trazer a minha análise aqui, eu vou iniciar com algumas perguntas para saber de vocês o que vocês observaram quanto às questões trazidas aqui na aula, tá? Porque, afinal, gente, é o olhar sistêmico diante das dinâmicas que estão ali se apresentando a você, e isso, inclusive, né, facilita muito o nosso olhar e, inclusive, a nossa percepção do campo na constelação. Por isso que Hum. trazer essas análises são importantes, né? Então, vamos começar aqui pela hierarquia e os papéis estabelecidos, tá? Então, vamos começar com as seguintes questões. Então, antes da Hum. gente mergulhar na análise, eu quero considerar com vocês essas perguntas aqui, porque são os pontos que eu quero ver se vocês conseguiram observar. Quais são os principais personagens que representam os diferentes papéis na hierarquia do filme? Como Mufasa ele é retratado e qual é a sua posição na hierarquia? Qual é o papel do Simba na hierarquia e como ele é preparado para isso? E de que forma o Scar desafia a hierarquia e quais são as suas motivações? Então agora eu quero que vocês tragam o olhar, né, de vocês com base nessas perguntas, com que vocês também observaram sobre hierarquia e papéis estabelecidos no filme. Quer falar, Bruna? Posso começar contribuindo. Ah, eu acho que eu acho não, né? A história ela se baseia ali na história desse reinado, né? Então tem o Mufasa como o rei do local, da selva, o grande rei, aquele que comanda e aquele que faz e gerencia tudo acontecendo. E o irmão, né? O irmão dele, o tio do Simba, o que eu sinto da parte dele, ele tem uma presença muito importante, mas ele é o tio, né? Ele tá ali, ele pertence, ele é o tio. Mas eu sinto que ele é um transgressor, assim, né? E ele se faz de alguma forma, excluído, assim, de alguma forma, em alguma maneira, algumas escolhas, só que ele quer o poder, né? E ele, na hierarquia, ele é o tio, né? O Simba, eu também o considerei, ele nasce, ele é o filho do rei, eu acho que tem alguma conexão com essa questão da monarquia, né, que pode funcionar um pouco diferente, que não necessariamente o tio vai assumir o comando, apesar do querer dele, mas o comando vem a partir, né, do próximo, do filho do rei. O herdeiro Então, da eu acredito, coroa. tem muito, o herdeiro da coroa, o que de alguma forma ele acaba, a posição da hierarquia do Mufasa é cumprir o rei, né? É ser o rei. O papel do Simba na hierarquia é ser o herdeiro.
e é preparado para isso de certa forma, mas ele é de alguma forma manipulado pelo tio para também ser um transgressor, para poder então levar, né, junto com com o plano maquiavélico do tio, a morte desse rei para que o tio, sendo o todo-poderoso na ordem da hierarquia na cabeça dele, ele pudesse então assumir algo que não necessariamente era assim que funcionava, né? Não E eu era acho seu que ele papel, né? desafia, eu acho que ele desafia, o Scar desafia é, a hierarquia se excluindo e ao mesmo tempo desejando, Eu invejando, de também certa vi forma, ele isso, que coloca. ele se exclui. Na É, realidade, ele exclui o papel dele, que não é, ele quer ocupar o papel de outra pessoa, acaba excluindo o papel dele e excluindo os herdeiros dentro da hierarquia. Então tem muita exclusão, mas já que a gente vai falar de exclusão. aham. E eu acho que a grande motivação dele é pertencer de alguma forma, mas ele não consegue, e quando ele tenta, isso faz destruir tudo, porque para mim ele não está respeitando as ordens, né, do relacionamento, então ele acaba destruindo tudo. Então eu vejo dessa forma, não sei se. Mais alguém aqui gostaria de comentar sobre papéis e hierarquia aí? Ela falou. Para mim, o Mufasa é o grande exemplo do líder positivo. E o Scar é o líder negativo, né? O grande líder, ele tem carisma, ele não, ele motiva, motiva as hienas e todo o reino a colaborarem com o coletivo. O Mufasa não, quando ele chega no poder, o Scar não, quando ele chega no poder ele é arrogante, é prepotente e ele, de alguma forma, até trai as hienas que colaboraram com ele É nesse que, na intento. realidade, qual é o papel de um rei, se a gente for pensar? É o bem comum. É É o todo. É. liderar, né, uma Uhum. comunidade, vamos dizer assim. E a intenção do Scar não era liderar essa comunidade, era o benefício próprio. Era. Uhum. Então, houve também essa questão da exclusão do reino, né? Era o poder pessoal. Exatamente. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho da minha análise que tem Uhum. bem assim relação com a Bruna, tá? Então, Sim. ó, no início do filme O Rei Leão, nós somos apresentados a uma sociedade onde a hierarquia é claramente definida. Então, Mufasa é o rei, ocupando o ápice dessa estrutura social. Ele é reverenciado por sua sabedoria, bondade e força física, sendo respeitado e adorado por todos os habitantes da Terra, né? Lá do reino dele. Mufasa é visto como protetor e governante benevolente, responsável pelo bem-estar de todos. O Simba, como filho de Mufasa, ele está destinado, né, pela hierarquia, a seguir os passos do seu pai e herdar esse papel de rei. Então, desde muito jovem, ele é educado sobre suas responsabilidades e o significado de sua posição nessa hierarquia. E o Mufasa, ele desempenha um papel importante ao guiar e preparar o Simba para assumir o seu lugar como próximo líder, garantindo então a continuidade dessa hierarquia estabelecida. Só que, por outro lado, o Scar, né, vamos dizer, o irmão invejoso de Mufasa, ele vai representar essa ameaça à hierarquia existente, né? Então ele desafia abertamente a autoridade do Mufasa e busca tomar o trono para si mesmo. E o Scar, né, de acordo aqui com essas perguntas que eu fiz, ele é motivado pela inveja e pelo desejo de poder e status, sentindo-se inferiorizado pela atenção e admiração que o Mufasa recebe. Então, fica muito claro aqui que ele não respeita a hierarquia do seu sistema. E sua tentativa de derrubar o Mufasa e Simba não apenas quebra os papéis tradicionais da família real, mas também ameaça a estabilidade do sistema hierárquico, né, do reino. Deixa eu acertar. Então, observando toda essa minha análise sobre a hierarquia e papéis estabelecidos, né, tudo que a gente veio discutindo aqui nesse primeiro momento, alguém aqui gostaria de trazer algo mais além do que nós já discutimos?
Quais as consequências e os impactos da quebra da hierarquia no filme Rei Leão? Ninguém vai arriscar? Eu não me lembro. Então, ao refletirmos sobre a hierarquia, deixa eu passar o slide aqui para você. É o colapso, né? É um colapso. Peraí, que tem resposta aqui no chat. O reino destruído, a vida ameaçada, isso, Bruna. Então, ao refletirmos sobre a hierarquia dentro do filme Rei Leão, é importante considerar como os diferentes personagens ocupam e desafiam os papéis estabelecidos e como isso influencia o desenvolvimento da história e das relações entre eles. Como espectadores, nós podemos questionar a importância da hierarquia e dos papéis sociais e como isso se relaciona com nossas próprias experiências e entendimentos sobre a sociedade para todo o sistema familiar. Pois quando a hierarquia não é respeitada, quando os papéis não são respeitados, surgem os conflitos. E quais são as consequências para o sistema? Então, a ruptura na hierarquia e nos papéis estabelecidos dentro da família real ali vão ter consequências significativas para o sistema como um todo. Então, ó, quais são os impactos? Instabilidade e conflito. A luta pelo poder entre Mufasa e Scar vai criar um clima de instabilidade e conflito na Terra, lá do Rei Leão. A divisão na família real vai gerar tensões que se estendem por todo o reino, afetando não apenas os membros da família, mas também os súditos e a própria terra. Desconfiança e traição. A quebra na hierarquia também gerou impacto nesse sentido, né? A traição do Scar, né, mina a confiança e a lealdade dentro da família, gerando desconfiança e ressentimento entre os membros. A quebra de vínculos familiares e o uso de manipulação e engano para alcançar objetivos pessoais corroem os laços que deveriam ali unir essa família. Desorientação e perda de identidade. Como assim? Então, para Simba, a perda do seu pai subsequente, o exílio, deixa ele desorientado e incapaz de cumprir o seu papel como futuro rei. E ele é forçado a abandonar a sua identidade e fugir de suas responsabilidades, que causam vazio e uma sensação de falta de propósito de vida. E desestabilização no ecossistema, porque a disputa pelo trono também vão ter impactos além dessa família real, né? Afetando o equilíbrio ecológico, né, da terra do Rei Leão. Então, sob o governo tirânico ali do Scar, o reino ele vai entrar em declínio, né? Com recursos esgotados e a natureza toda ali desequilibrada. E isso vai demonstrar como as perturbações na hierarquia familiar podem reverberar em toda a sociedade no ambiente natural. Então, o filme Rei Leão, na minha opinião, ele é uma amostra muito clara de como a quebra da hierarquia no nosso sistema, em todos os nossos sistemas, vão causar impactos negativos, seja familiar, empresarial, né, no caso ali de um reino, porque ainda nós temos monarquia, né, em alguns países, no governo, enfim. A hierarquia ela existe para ser respeitada e os papéis eles existem para ser respeitados e quando eles não são respeitados, gente gostando ou não, vão ter ali impactos negativos. Deixa eu ver aqui a mensagem no chat. Exatamente, a desordem impacta profundamente em tudo, isso mesmo. Até aqui ficou claro, gente, para vocês, a análise da hierarquia? Uhum. Então, eu vou passar aqui. Então, vamos agora para falar da lei sistêmica de pertencimento. Então, vamos iniciar para falar de pertencimento com algumas questões. Como a exclusão de Simba do reino após a morte de Mufasa afeta sua jornada e seu senso de identidade? Quais são os elementos que contribuem para o sentimento de pertencimento de Simba ao longo da história? Qual é o papel de seus amigos, como o Timão e Pumba e de Nala, nesse processo de reconexão e recuperação da identidade perdida? Como a manipulação do Scar influencia a percepção de Simba sobre o seu lugar no reino? E quem exclui
é excluído? Ou quem é excluído também exclui? Sobre essas questões, com base no filme, o que que vocês observaram? Eu quero treinar o olhar de vocês aqui, gente. Então, eu preciso que vocês participem. Eu não lembrava que o Simba saía do reino. Não, há muitos anos que eu vi isso quando meus Ah, filhos eram sim. pequenos. Uhum. Hum. Mais alguém aqui assistiu e gostaria de contribuir? Deixa eu ver se tem mensagem aqui no chat. Gente, vocês podem deixar o microfone ligado, tá? Para vocês interagirem mesmo. Quer falar, Bruna? Eu tô chegando. Ó, essa parte da exclusão foi muito significativa, né? Porque, de fato, ele se perdeu dele. Ele se perdeu dele e ele carregou uma culpa muito profunda nele, né? E por toda. Uhum. E se lá no final ele não tivesse também assumido esse poder e a parte ali que ele reencontra o contato, que ele se inclui novamente, né? Que o macaquinho fala para ele que ele vive, que o pai dele fala com ele, que reflete ali. Ali acontece esse momento da reinclusão, mas essa exclusão foi muito impactante, né? Nele, na vida dele, na realidade dele, nas escolhas dele. Ele sofreu muito, né? Exatamente. Absolutamente muito. E ele esqueceu essa parte, essa palavra está sendo muito forte para mim essa semana, que sobre a identidade dele ali, né? Na hora que ele se olha no espelho e o no espelho não, na água, né? E o Mufasa fala para ele: Eu vivo em você. Relembra quem você é. Você apenas se esqueceu, né? Por essa de graça, eu acabei falecendo. E ele ainda fala uma frase que faz ele se identificar, que faz ele retomar ainda mais a identidade dele. É, não uma frase, não nesse momento. Ele fala que o pai dele, a ancestralidade dele, Mufasa uma hora falou para o Simba, né? Falou para ele que quando ele estiver sozinho no mundo, é só ele olhar para as estrelas e ele vai ver que lá nas estrelas tem mais gente como ele. Tipo assim, retoma a tua identidade, relembra quem tu é. Essa parte ali foi muito profunda para mim. E ele ali também, né, na hora que ele encontra o Timão e o Pumba, também é muito surreal, né? Porque a hora que eles se dão conta que ele é um leão, né? E essa amizade toda ali que eles fazem, ele se inclui depois a Laila, né? Laila, não sei, ela volta. Tem toda essa questão ali da Fala. identidade, Lala, dele ficar confuso realmente com tudo que está acontecendo. E é como a gente se sente na vida, né? Ele é um animal, mas muitas vezes não, a gente vive praticamente uma vida inteira sem Sim. essa certeza, esse reconhecimento, essa identidade, esse fortalecimento da nossa identidade mesmo, né? E até a Aurora também trouxe algo bem importante aqui no chat, porque tudo isso, toda essa exclusão, né? Porque o Simba se excluiu e excluiu o seu sistema, né? Mesmo ele Uhum, criando um novo, né? Uma nova realidade para ele. uhum, Que a culpa, como que essa culpa impacta a vida da gente? uhum, Por culpa, gente, e de algo às vezes que nós não temos culpa. Nós uhum. paramos a nossa vida, nós paramos de É, sonhar, nós paramos de estar em contato com pessoas, de dar prioridade àquilo que é importante. Então, a culpa ela nos torna refém e o Simba se tornou refém dessa culpa. uhum. É muito forte, né? Foi muito forte. E foi só o que ele pôde fazer, porque no fim das contas, Foi o que carregar, ele deu né? conta, né? Ou seja, eu não É, estou no reino, eu não estou vendo o que aconteceu. Então, uma forma de excluir também a morte do pai, né? Porque, gente, se ele está longe, ele não está ali em contato com essa história, ele está vivendo uma outra realidade e a culpa fica menos pesada. Então, é um é, mecanismo de defesa também, essa exclusão. Então, é a análise que eu fiz, tá? Eu fiz uma cola aqui porque eu anotei, tá? Tudo que eu escrevi, tá? Então, ó, a morte trágica de Mufasa, Simba, é manipulado por Scar para acreditar que é culpado pelo acontecimento, o que o leva a se excluir do reino e abandonar suas responsabilidades reais.
Essa exclusão emocional e física é evidenciada quando Simba foge para o exílio, vivendo uma vida isolada e distante de tudo que ele conhecia como lar. E o Scar vai reforçar essa ideia de exclusão, né? Alimentando o sentimento de que Simba não pertence ao reino. No entanto, ao longo de sua jornada de autoconhecimento, o Simba ele vai começar a se reconectar-se com suas raízes e seu verdadeiro destino. E ele encontra um novo senso de pertencimento ao se reunir com antigos amigos, como Timão e Pumba, que o acolhem e o ajudam a encontrar sua identidade perdida. Esses encontros, embora tragam uma sensação de pertencimento, também excluem seu passado e seu sistema familiar. E é claro que isso também gerou problemas, porque quando ele exclui seu passado, ele não assume o seu lugar, dando lugar a Scar, e isso também vai trazer consequências terríveis para o reino. Então, além disso, a presença de Nala, seu amor de infância, também desempenha um papel fundamental ao lembrar Simba de quem ele é e incentivá-lo a enfrentar o seu passado. E essas reconexões, né, e reencontros ajudam o Simba a recuperar sua confiança e determinação, fortalecendo seu senso de pertencimento e propósito. É tudo que a Bruna trouxe. E diante disso, gente, olha como que a exclusão é forte. E olha como o reconectar-se com o passado é a solução para a gente ordenar esse sistema, alinhar esses desencontros, trabalhar essa culpa, assumir os nossos lugares. É sempre de frente com a questão e nunca fugindo dela. E às vezes é um movimento que leva tempo. Olha quanto tempo Simba precisou para se reconectar com esse passado e alinhar com esse passado para ele poder assumir o seu papel. E quantas constelações a gente faz, às vezes na própria vida da gente, né, dos nossos clientes, a gente trabalha esse alinhamento aí, a aceitação do passado, de tudo como foi, para que a ordem possa ser restabelecida. Exatamente, ele não tinha culpa, mas de alguma forma, né, foram acontecendo coisas que ele se sentiu culpado e isso acabou impactando muito, né? Na vida dele, fazendo com que ele se excluísse também, né? Foi uma fuga. Isso mesmo, fazendo as pazes com o passado. É muito importante. Então, não tem como a gente conseguir viver uma vida se a gente não fizer as pazes com esse passado. E o filme, ele mostra muito essa questão aí. Alguém gostaria de acrescentar algo, gente? E quais os impactos da exclusão na dinâmica familiar do reino? Então, a exclusão do Simba tem impactos significativos na dinâmica familiar e na estrutura social da terra lá do Rei Leão. Sua ausência deixa um vazio emocional no reino, afetando não apenas sua família, mas também seus súditos, que sentem falta de seu verdadeiro líder. No entanto, o retorno triunfante de Simba e sua ascensão ao trono restauram o equilíbrio e a harmonia na Terra. Sua jornada de exclusão e pertencimento não apenas o transforma, mas também fortalece os laços familiares e comunitários, mostrando o poder da resiliência e da redenção. Em resumo, o Rei Leão apresenta uma análise sistêmica complexa de exclusão e pertencimento, destacando a importância do amor, da amizade e da coragem na superação de desafios e na busca pela verdadeira identidade e propósito. Então, antes de ir para o próximo item, alguém gostaria de trazer mais alguma contribuição sobre essa questão da exclusão que não foi falada aqui, que pode ter observado e passou? Quero saber de vocês, gente. Tá todo mundo quietinho? Então vamos lá, vou continuar, tá? Agora eu quero falar então do equilíbrio entre o dar e receber. Então vamos iniciar aqui essa parte, né?
refletindo algumas questões. Como o equilíbrio entre dar e receber é representado no reino? Qual é o papel de Mufasa nesse equilíbrio e como ele influencia o reino? Que benefícios Mufasa e o reino recebem em troca do cuidado e proteção oferecidos? E como esse equilíbrio afeta a saúde e bem-estar do reino? Hum, Alguém gostaria de falar a respeito? Não estou Quer falar, lembrando. Nelise? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, o equilíbrio, eu acho que ele é essencial, porque o Mufasa, ele sempre teve muito, na minha percepção, ele sempre teve muito consciente qual era o papel dele e o equilíbrio das coisas. E quando ele ainda tinha dúvida, ele tinha o papagaio, que eu esqueci o nome dele, O conselheiro dele, né? é o conselheiro, né? Quer dizer, ele ainda dava ouvido aos outros. Ele procurava saber qual era a realidade, o que se passava no entorno, para poder tomar as decisões, né? Porque às vezes a nossa percepção ela é unilateral das coisas. Então, como que eu vou dar algo se eu não, né? Se eu não consigo receber as informações, processá-las, entendê-las, ver o outro lado das coisas? Eu acho que o Mufasa fazia muito bem isso. O Uhum. Scar já não, né? Ele tinha aquela arrogância, né? Ele já se intitulava todo dono da verdade, do jeito dele, independente dos critérios, dos princípios. Ficou mudo. Oi? Ah, não, é que ficou mudo. Você parou de falar? Parei de falar. Ah, tá. Alguém mais gostaria de contribuir? Então, eu vou falar a minha análise, tá? Para vocês entenderem. Então, o equilíbrio entre dar e receber é uma dinâmica que é importante lá na Terra do Rei Leão, que representa muito o ciclo da vida, né? O Mufasa, ele vai personificar essa harmonia, sendo o protetor e governante benevolente, que vai cuidar não apenas da sua família, mas também de todo o reino e seus habitantes, como a Annelise falou. E ele está em constante interação com a natureza, garantindo o equilíbrio, né, do ecossistema e mantendo também essa ordem no reino. E em troca do cuidado e proteção oferecidos por Mufasa, o reino vai oferecer o quê? Lealdade, respeito e prosperidade. Os habitantes, então, lá da terra do Rei Leão, reconhecem a importância de Mufasa em suas vidas e respondem com gratidão e devoção. E esse ciclo de dar e receber, ele é fundamental para a saúde e bem-estar do reino, mantendo-o em harmonia com os ciclos naturais e as leis da natureza. Só que essa dinâmica vai ser ameaçada quando o Scar, lá movido pela inveja e pela arrogância, né, pela ganância, desestabiliza o equilíbrio, né, ao usurpar o trono e governar com tirania. Então, sob o reinado do Scar, o ciclo natural ele vai ser interrompido, levando o reino à decadência e à desordem. A ausência do desequilíbrio entre dar e receber vai resultar em quê? Em sofrimento e caos para todos os habitantes lá do reino. Então, analisando tudo isso, vamos agora a alguns pontos chaves do dar e receber no filme Rei Leão. Deixa eu passar aqui o slide. Então, dinâmicas familiares. As dinâmicas familiares entre Simba, Mufasa e Scar, elas são fundamentais, né, para entender o equilíbrio entre o dar e receber. O Mufasa, ele simplifica o dar, agindo como protetor, governante benevolente, como eu falei, né, que vai oferecer todo o cuidado e orientação a seu filho Simba e ao reino como um todo. Em contraste, o Scar vai representar o desequilíbrio ao buscar apenas o receber, alimentando a sua própria ambição e egoísmo às custas do reino e de sua própria família. Consequências das ações. Então, quando o Scar assume o trono, ele quebra o equilíbrio entre dar e receber, resultando em consequências devastadoras para a terra do Rei Leão.
Sua sede de poder, né, e ganância levam à destruição da terra e à opressão de seus habitantes. Então, o desequilíbrio resultante vai causar escassez de recursos no reino, conflitos e sofrimento generalizado, evidenciando como as ações individuais podem afetar todo o sistema. E sobre as leis sistêmicas, né? Então, à luz das leis sistêmicas, as ações dos personagens têm consequências profundas e interconectadas. O desequilíbrio, então, entre o dar e receber leva a um rompimento na ordem natural das coisas, criando um ciclo de destruição e dor que só pode ser interrompido quando o equilíbrio lhe é assim restaurado. E isso destaca, então, o quê? A importância de respeitar as leis naturais e manter a harmonia dentro do sistema familiar e social. Então, resumindo, o Rei Leão vai oferecer uma narrativa rica e poderosa sobre esse equilíbrio entre o dar e receber, destacando, né, a importância de cuidar e proteger uns aos outros e ao nosso ambiente. E ao explorar as dinâmicas familiares e as consequências das ações dos personagens, o filme também nos lembra da interconexão de todas as coisas e da necessidade de respeitar e honrar os ciclos naturais da vida. Algum acréscimo, gente? Vamos interagir aí, que o que eu quero é que vocês despertem esse tipo de análise. Vocês conseguiram observar isso no filme? Bruna, Aurora, Eu sim, eu consigo observar e eu tenho uma reflexão que está me vindo aqui profunda, que é, tu não pode mudar esse passado, né? E nas constelações a gente se depara com situações e momentos, e situações e escolhas, e tu não pode mudar esse passado. Tu não não. pode mudar as escolhas, tu não pode mudar as decisões, os Você pode, a única coisa que acontecimentos. você pode mudar no passado é como você encara o passado. É aceitação. A aceitação. E tudo isso tem relação, né? Com essas dinâmicas, com essas decisões, com essas consequências, com a desordem profundamente vivida e experienciada por todos eles. E, e agora só tem como trazer ordem, né? Porque essa desordem, ela tira força. Uhum. E eu não sei se tu viu a mensagem que eu coloquei, mas eu estava transitando, acho que saiu. O Mufasa, ele representa o masculino e a situação toda foi com ele. Quando esse masculino, ele sai dessa representação do Simba, principalmente, ele não se encoraja mais para ir para a vida. E agora ele precisa se encorajar, porque o masculino representa esse ir para a vida, né? Mas essa quebra, essa Mas ele desordem, perdeu essa conexão quando, a partir do momento em que ele se sentiu responsável pela morte do pai, e aí, para dar conta dessa culpa, ele acabou excluindo esse passado. e daí Acabou excluindo é uma bem. consequência gravíssima, né? Uma consequência gravíssima, porque tirou toda a força dele, por mais que ele estava lá se distraindo com outro tipo de vida, mas ele se desconectou totalmente, assim, da função dele, da vida dele, da realidade dele. Então, a consequência dessa interferência, dessa desordem nas dinâmicas, né? Ou essas dinâmicas não saudáveis que eles viveram, que a gente vive, ele não tinha como mudar, né? Graças a Deus, lá no fim, ele se dá conta que tudo foi uma armadilha por uma disputa de poder, né? Mas E, até então ele carrega isso assim, firme, forte, e não consegue ir para a vida. Não consegue. gente, esse Não. filme é muito forte, os impactos dos desequilíbrios das leis sistêmicas, né? É muito claro. Uhum, E até eu estava pegando imagem para montar os slides, a Disney é demais, né? uhum. Ela conseguiu colocar nas imagens esses impactos. Uhum, Eu não sei se vocês observaram, mas eu amo, né, os filmes da Disney. uhum. Eu amo agora olhar com esse olhar sistêmico. É tão curioso, é tão mais profundo, é Muito. tão. E eu não sabia, esse filme, eu sugeri ele, porque a vida inteira
eu amo esse filme de paixão, assim, só agora, essa semana que eu retomei ele, eu assisti ele 3 vezes de novo para pegar as frases e tudo mais, é que Depois eu que me fez dei aquela animação do conta, filme, ficou melhor ainda, né? aham, com os personagens reais, assim, né? Reais. Eu amo, amo, amo. Mas é muito isso, é muito profunda essa análise sistêmica toda que a gente está fazendo. É muito Uhum. real, é o que aconteceu comigo. Eles eram animais, mas é o que aconteceu comigo. Eu super me Mas identifico o com Rei tudo Leão, isso. gente, é uma história que acontece todos os dias, Uhum. nas Todos melhores têm famílias. Não adianta. De todos. certa forma, toda família tem exclusão, toda família tem desequilíbrio entre dar e receber, toda família tem, né, essa questão de hierarquia, papéis. Não há E, julgamento, né? Independente do porquê que tudo aconteceu. Mas toda família tem. Quando a gente traz a análise, quando a gente está estudando, e eu gosto de trazer isso, eu trago isso no curso de psicanálise, a Vera está no curso, ela sabe. Quando eu trago isso para esse tipo de análise, porque a melhor forma do profissional conseguir ter essas percepções mais aguçadas é analisando, gente. É indo analisando, para a vida, porque né? muitas vezes tem muita gente que acaba esquecendo na constelação familiar que a percepção do campo se dá observando essa polaridade das leis sistêmicas, equilíbrio e desordem. E se eu me esqueço disso, eu não consigo também perceber esse campo. Uhum. E tem muita gente aí não entendendo o que está acontecendo porque não tem essa base. Uhum. Eu não sei se vocês já pegaram pessoas que perdidas assim, É uma mas hora que a gente internaliza isso, e realmente, lá no começo do curso, tu falava. A constelação em si, não tem como, tu falava, né? Tu vai começar a olhar para a vida e tu vai começar a perceber. E de fato, semana passada eu atendi vários clientes de constelação e na escuta deles já a gente já já consegue ali percebe. escutar, perceber. Claro que a gente não fica ali porque isso não é, né? Mas não tem como olhar um filme desse, perceber tudo isso e não linkar, né, os emaranhamentos sistêmicos ali. E tem algo que está me vindo muito que eu anotei também, que foi a questão do Simba lá no começo, ele ter sido, de certa forma, ele estava vivendo, aprendendo, conhecendo a vida, mas ele talvez a culpa esteja associada, claro, ele foi manipulado, né, na inocência dele pelo tio, mas ele também, de alguma forma, em algum momento, foi um transgressor que apareceu ali, né, indo lá onde ele não deveria ter ido. E ali nasce nele, eu acho que é essa, essa culpa, de certa forma. O pai apareceu naquela hora, mas depois ele não teve a segunda chance, porque depois teve todo o acidente, né, criado pelo tio, e aí Mas o pai você acaba. acha que na realidade eu vejo ele como transgressor quando ele tenta é, se anular do reino, Hum, negando a realidade, o passado, tudo o que aconteceu. uhum. Porque até então, né, quando todos nós já desobedecemos nossos pais, né? Uhum, uhum. Mas é que no fim das contas, ali, eu achei que ali nasceu nele a possibilidade de depois essa culpa se ampliar e ele se sentir muito responsável, daí se excluir e tudo mais, né? Porque é meio que a história se repetiu, só que da segunda vez ele não teve como salvar, ele não teve Mas como então, ter sido aí o que que salvo pelo pai. acontece? O que que acontece? Às vezes, essa transgressão de criança, quantos de nós depois nos tornamos adultos culpados pela forma com que Uhum, essas transgressões foram tratadas dentro do nosso sistema? Porque, nossa, gente, eu uhum, não sei com vocês, tem muita coisa na minha vida assim que eu olho que foi feito assim
Nossa, foi feita uma tempestade. E hoje eu vejo que Uhum, foi feita uma tempestade num copo d'água, que às vezes eu vejo na minha filha, às vezes certos tipos de atitude, e a minha reação é diferente. uhum, E naquela época, como eu recebi, foi muito forte para mim. E eu me tornei uma pessoa culpada, tá? uhum. É isso que eu tô falando. Que ali nasceu nele, pela reação dele, mas a vida deles foi colocada em perigo também, né? Mas Aham. eu tenho a sensação de que ali nasceu a culpa. E depois, de novo, aí foi fatal. Aí viver com essa culpa é muito sério, né? É É. muito. A consequência é muito A grave, assim, consequência da culpa é prisão interna, gente. Ó, e eu vou falar para vocês, e eu fui uma pessoa que eu desenvolvi muito essa culpa na minha vida, Uhum. eu sofri muito por conta dessa culpa na minha vida, e eu achava que eu não era uma pessoa culpada. Olha, o pior de tudo, tendo consciência de tudo, eu ainda achava que eu não era uma pessoa culpada. Só quando eu olhei de frente, entendi a culpa, e como a culpa estava impactando nas minhas relações, que eu comecei a mudar minha postura e minha vida começou a melhorar. Mas eu precisei do quê? De 30 anos, né, da minha vida para começar a entender esse processo. Tem 40, então é muito Esse tempo. é o ponto. É muito Esse é tempo. o Por ponto. quê? Então, assim, essas dinâmicas são importantes da gente olhar, porque a gente vai ver isso todo dia, inclusive na vida da gente, tá? E trazendo as dinâmicas familiares, né? Vamos aqui aprofundar essa análise entre o Simba, o Mufasa e o Scar e também outros personagens, bem como as consequências das ações deles, como exemplos de cenas ali do filme Rei Leão. Então, como que as dinâmicas familiares entre Simba, Mufasa e Scar são representadas na conversa lá na Pedra do Reino? Qual é o papel de Mufasa como figura paterna e líder na relação com Simba e como isso influencia as dinâmicas familiares? E na confrontação entre o Scar e o Mufasa durante a emboscada dos Gnus, que dinâmicas familiares são evidenciadas especialmente em relação à rivalidade e traição entre irmãos? O que vocês observaram aí? Eu não consegui entender o motivo, claro, era um filme, né? Mas na vida real, às vezes a gente não consegue entender também a gravidade, o quanto que o Scar se sentia prejudicado pelo fato de ele não ser o rei, ou pelo fato dele querer ser o rei, ou pelo É, fato que ele teve que e assassinar o olha como é irmão. importante isso aí, porque como a gente que o olhar sistêmico não há julgamentos, né? Porque aqui a gente está vendo o viés da história, ele posto Uhum, como um vilão, mas uhum. nós não sabemos, né? Não realizamos uma constelação familiar no Scar, É uma isso. análise profunda para entender esse passado, para entender como ele foi criado, as identificações dele, O próprio sistema o mesmo, o que que próprio o sistema sistema, o que traz ele de estava tentando compensação, compensar, entendeu? que Olha como é motivou. importante, o não julgamento é importante, É porque a gente. essencial, Hã? porque ainda mais para nós terapeutas, né? Exatamente, é esse olhar sobre o Scar, não um olhar acusador, mas um olhar analisador, né? Tentando entender o que que levou ele a ter tais atitudes. É, Porque o sofrimento nos torna pessoas amarguradas também. O Uhum. sofrimento nos faz também muitas vezes causar sofrimento. A raiva, a sensação de ser negligenciado, muitas vezes nos faz negligenciar e excluir. E o fato dele ser diferente, porque ele ali, quer dizer, a parte que foi retratada no filme é que ele era um transgressor do sistema, é que ele era um alguém diferente, um rebelde, mas por trás do rebelde, Mas o no, na, Simba também era um rebelde. Eu e eu percebi, eu entendi uma identificação com o tio ali também.
Sim, por isso que eu estou falando da parte da transgressão, porque ele foi um transgressor. É claro que ele estava só vivendo a vida. E viver a vida, às vezes, requer tu ultrapassar limites, né? Não saudáveis, digamos assim. Tá tudo bem, faz parte. Mas o que que a motivação, tem muita dor por trás dessa rebeldia, dessa necessidade de ser diferente, de se excluir. Tem muita dor ali, né? E a gente não sabe essa parte da história. Mas olha, isso tem muita importância mesmo, porque nada é por acaso, né? Talvez uma lealdade, uma identificação da parte dele com relação a algum ancestral que não foi que foi excluído, que não foi visto, enfim, que não pertenceu. A gente não sabe, não foi feita uma constelação, mas enfim, é muito sério que levou ele a assassinar, né? A manipular o sobrinho, a assassinar o irmão, enfim, pela dor. É muita dor que tem ali, né? Que teve ali, eu acho. Não sei. Então, é o que eu tô falando. A gente tem que desenvolver também esse olhar do não julgamento. Então, sobre as dinâmicas familiares, né, na conversa entre o Mufasa e o Simba lá na Pedra do Reino, há uma representação clara, né, onde o Mufasa assume o papel de figura paterna e líder, transmitindo sabedoria e valores familiares a Simba. E ele orienta o Simba sobre suas responsabilidades como futuro rei, estabelecendo uma relação de autoridade e confiança. E o Simba, por sua vez, representa o herdeiro em busca de aprovação e orientação de seu pai, mostrando uma dinâmica típica entre pai e filho. Aí, sobre a confrontação entre o Scar e o Mufasa, né? Lá na cena da emboscada dos Gnus, a confrontação entre o Scar e o Mufasa revela dinâmicas familiares mais complexas. O Scar ele vai expressar abertamente sua inveja e ressentimento na relação ao Mufasa, revelando suas verdadeiras intenções ao casar a morte do seu irmão. E isso mostra uma dinâmica de rivalidade e traição dentro da família real, onde o Scar busca subverter a hierarquia estabelecida para satisfazer seus próprios desejos de poder, ilustrando uma dinâmica de competição e inveja entre irmãos. Consequência dessas ações. As ações de Scar têm consequências devastadoras para a família e o reino como um todo, culminando na morte trágica do Mufasa. Então, a sua manipulação e traição levam à usurpação do trono e à decadência da Terra do Real. Por outro lado, as ações de Simba também têm um grande impacto. Sua fuga e recusa em assumir sua responsabilidade como rei deixa o reino vulnerável à tirania de Scar. No entanto, ao enfrentar seu passado e aceitar seu destino, o Simba vai restaurar a ordem e equilibrar ali o reino, demonstrando o poder da redenção e da responsabilidade pessoal na dinâmica familiar. Então, esses exemplos destacam como essas dinâmicas em O Rei Leão são profundamente influentes na narrativa, refletindo os princípios das leis sistêmicas de forma emocionalmente envolvente e visualmente impressionante. Aqui agora trazendo a questão da compensação. Vocês observaram compensação no filme? Então, como a compensação é representada na jornada de Simba após a morte de Mufasa e a manipulação de Scar? Qual é a diferença entre compensação negativa e positiva na trajetória de Simba e como essas abordagens impactam sua jornada? Quais os momentos-chave em que Simba adota uma compensação negativa e como isso influencia sua visão de si mesmo e de suas responsabilidades? Como que a intervenção de Rafiki e o espírito de Mufasa ajudam Simba a mudar seu paradigma em relação à compensação e a buscar redenção? E aí, gente, o que vocês trazem para mim? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Posso continuar? Então, o Simba, como personagem central do filme O Rei Leão, ele vai enfrentar uma jornada complexa
e ele vai ter relação ali, né, a compensação. Então, após a morte de Mufasa e a manipulação de Scar, o Simba ele vai sentir uma profunda, como a gente trouxe aqui, culpa e responsabilidade pela tragédia que ocorreu. E esses sentimentos o leva ali a buscar compensação através de negação de sua verdadeira identidade e de suas responsabilidades como herdeiro do trono. Então, vamos falar um pouquinho sobre a compensação negativa. Então, inicialmente, o Simba adota uma abordagem de compensação negativa. Como assim? Ele foge para aliviar a culpa, né? E ele vai fugir para a selva, vai negar a sua herança real e vivendo uma vida despreocupado ao lado de Timão e Pumba. E aí ele tenta se esquivar de suas responsabilidades, buscando escapar de seu passado doloroso e da culpa que o atormenta. Então, nesse período, ele vai evitar confrontar sua verdadeira identidade e as consequências de suas ações. Ele busca refúgio em uma vida de prazeres efêmeros e sem compromissos, negando a si mesmo a oportunidade de crescimento pessoal e redenção. E aí, mudança de paradigma. No entanto, ao longo de sua jornada, ele começa a perceber a compensação negativa que tudo que ele estava vivendo ali, né, como fuga, não levava a ele a paz interior, a verdadeira felicidade. E não era o papel dele naquilo lá realmente, né? Ele não foi destinado a isso. E ele reconhece que não pode fugir de quem ele realmente é e das responsabilidades que o destino lhe impõe como herdeiro do trono. E aí, com a ajuda do Rafik, do espírito do Mufasa, ele finalmente vai compreender que a única maneira de encontrar verdadeira paz e equilíbrio é enfrentar o seu passado e aceitar sua verdadeira identidade como o rei lá na terra deles. E como compensação positiva. Então, quando ele aceita seu destino e assume seu lugar como rei, o Simba ele alcança uma forma de compensação positiva. Então, ele encontra redenção ao confrontar o Scar e restaurar a justiça lá no reino. E ao reconectar-se com as suas raízes e cumprir o seu papel como líder, o Simba ele vai restaurar o equilíbrio no reino e encontra um senso de propósito e realização que estava ausente em sua vida lá na selva, mesmo com tanta alegria, né, que ele vivia lá. Então, resumidamente, a jornada do Simba em busca de compensação em O Rei Leão vai ilustrar a importância de enfrentar o passado e abraçar a verdadeira identidade. E ao passar da compensação negativa para a positiva, Simba encontra redenção, paz interior, equilíbrio e o seu lugar no sistema, né? Destacando o poder transformador da aceitação e do autoconhecimento. E aí, identificação. Como que a identificação é representada na relação entre o Simba e o Mufasa lá no filme Rei Leão? Quais os aspectos da personalidade das ações de Mufasa que Simba admira e busca emular? Como a morte trágica de Mufasa afeta a jornada de identificação de Simba? Então, além da identificação com Mufasa, quais os outros elementos da jornada de Simba contribuem para a sua autodescoberta e crescimento pessoal? Como Simba finalmente aceita o seu destino como rei e como essa aceitação reflete sua jornada de identificação ao longo do filme. Então, a identificação né, é um tema central no filme, especialmente nessa jornada do Simba, né, que é o protagonista. Então, ele passa por um processo de descoberta e aceitação de sua verdadeira natureza, encontrando inspiração e orientação em figuras ali importantes para sua vida. Então, identificação com o pai, né, o Mufasa. Então, no início do filme, o Simba tem uma forte identificação com seu pai, o Mufasa. Ele vê Mufasa como modelo a seguir, admirando sua coragem, sabedoria e bondade. E o Simba aspira a seguir os passos de seu pai e se tornar um grande líder como ele. A relação entre o Simba e o Mufasa é profundamente influente em sua jornada de identidade. Então, o Mufasa ele orienta, ensina, protege,
transmitindo-lhe não apenas habilidades práticas, mas também valores morais e éticos. E a conexão emocional entre pai e filho é evidente. Simba se apega fortemente à imagem de Mufasa, mesmo após a sua morte trágica. Só que eu também percebi uma identificação com a transgressão do tio no filme, né? Como a gente estava falando anteriormente. Não vou voltar a falar aqui. Vocês também conseguiram observar isso aí? É tanto que o Scar vai tentar se identificar. Com quem que ele se identifica? Né? Ele não tenta corromper o Mufasa, porque ele sabe que ali ele não teria é, argumentos, ele não conseguiria. Ele vai direto no Simba, por quê? Porque ele se identifica. E eu vou falar uma coisa para vocês. É, Ao longo do filme, a gente percebe que o Simba, ele passa por uma jornada, né, de autodescoberta, como eu falei, e ele vai ser confrontado ali com vários desafios, adversidades, né, que vai levar a questionar sua própria identidade e propósito. Na minha opinião, como ele se identificava muito com o pai, mas também tinha essa identificação com o tio, isso gerou um conflito muito grande, tá? E aí, a hora que ele começa a desemaranhar tudo isso dentro dele, né? E através dos desafios também que ele passa, que ele começou a se identificar com a sua própria jornada e o seu destino. Então, ao encontrar os amigos leais, o Timão, o Pumba, ele vai descobrir um senso de comunidade e apoio que o ajuda também a encontrar coragem, determinação para enfrentar seu passado. E ele percebe que sua jornada é única e que ele deve abraçar sua verdadeira natureza para se tornar o líder que o povo precisa. E aí vem a aceitação do destino como rei. Então, o clímax da jornada de identificação do Simba ocorre quando ele finalmente aceita o seu destino como rei. E ao confrontar o Scar e reivindicar o seu lugar de direito no trono, ele vai abraçar completamente essa identidade e responsabilidade como líder. Então, uma questão interessante de identificação que a gente traz aqui. Quando nós estamos identificados com algo, nós deixamos de tomar atitudes, vamos dizer assim, que são nossas. Quando nós estamos identificados, essa identificação vai influenciar nas nossas percepções, decisões e ações. Muitas vezes fazemos coisas que nós não faríamos por estar Exatamente. No identificados. processo do indivíduo como desenvolvimento humano, nós temos tudo isso, porque a vida, quando a pessoa é muito jovem, adolescente, ela se depara com situações que ela não tem um olhar maduro para analisar e dizer, sim, eu quero isso, não, não quero. De repente ela se vê envolvida. Mais tarde, no decorrer do seu desenvolvimento, da sua maturidade, ela vai tendo uma outra percepção, não é? É o que acontece com o Simba. Ele tem a percepção das coisas, do meio, e ele consegue retomar. Né? O filme traz uma retomada. Muitas vezes, em algumas situações, as pessoas não conseguem ter uma retomada tão abrangente quanto o Simba teve, porque ele consegue retomar de uma forma muito positiva, quase que 100%, digamos assim, se fôssemos colocar numa estatística. Nem sempre a vida mostra dessa forma. Bom, eu vou trazer algo aqui que foi recente. A Bruna me constelou. Vou trazer esse exemplo porque é meu e eu gosto de trazer coisa minha aqui para vocês também. O que tinha na minha constelação, Bruna? Identificação. E essa identificação foi tão forte, que foi uma identificação com meu avô, foi tão forte que eu repeti todos os passos dele. Eu repeti todos os passos dele.
Muito Então, forte isso, né? é muito forte, gente. A questão da identificação, ela é tão forte como a quebra das leis sistêmicas para causar emaranhado na nossa vida. Sim, Porque custa muito caro. Esse é um ponto muito crucial. Custa muito caro Muito essa caro. viver uma vida que a gente vive, porque eu também tenho essa questão de identificação, só que é com a minha mãe, até onde eu sei, muito significativa. Agora, depois de 36 anos, que foi quando eu comecei a olhar para as constelações, foi que eu fui me dar conta o quanto que estava pesado e caro para mim viver um destino que não é para mim, que não era o meu, mas eu não tinha força para fazer diferente. Custa muito caro essa repetição, essa identificação. E custou muito caro para ele também, né? Custa muito caro para o Fernando e custa para todo mundo, Para porque todo a mundo, gente gente. porque é Olha, essa desconexão com a identidade, né? A gente se identifica tanto com o outro que vive a vida dele e a gente fica onde? É muito e caro assim, isso. e essa questão da identificação ela é tão forte, que ela é tão forte, que às vezes a gente não percebe, às vezes a gente admira tanto uma pessoa, que o caso aqui também do filme, né? O Simba Uhum. admirava muito o pai. E às vezes a gente admira tanto uma pessoa que a gente começa a ser essa pessoa, a querer ser essa pessoa. Literalmente. E até hoje, se a gente for trazer essa reflexão, que os jovens hoje eles estão identificados com figuras que representam aí uma juventude totalmente distorcida, né? E isso é muito sério, porque isso exatamente. Nossa impacta. geração teve muito isso, né? O Hã? nosso geração teve muito isso. Se espelhar em ídolos, o sucesso, ou enfim, né? A dualidade sucesso-fracasso. Não Quais é são só, os. não é só no nosso sistema familiar, é no nossos, todos os nossos sistemas. Onde a gente Sim, está inserido socialmente falando, né? Uhum. né? Quem é o ídolo, quem é o algoz da história. Então, uma geração que se moldou através disso. E às vezes tem a repetição até isso eu já vi numa live de constelação, do nome, da repetição do nome, né? Porque a gente está falando de uma identificação invisível, né? Que a gente só É, vai se mas a dar conta. identificação gera repetição. É, A é, identificação gera repetição. Sim. Ó, não eu tem vou para onde dar o meu fugir. exemplo para vocês entenderem. Eu sempre admirei meu avô. Meu avô, para mim, Uhum. é uma figura de força, é um exemplo. Ele foi o cara para mim, E mais, né? Foi ele que traz a sensação de pertencer. de pertencer. Então, É desde muito pequena, era forte. muito forte para mim. Então, o meu sobrenome paterno era muito forte. Eu me parecer com a família do meu pai era muito forte. As histórias do meu avô era muito forte. Foi o avô que, quando faleceu, eu senti e sinto até hoje. E, Fernanda, ele era próximo e era um avô afetivo? Não. Ele era um avô distante, italiano, rígido. Para chegar perto dele, se eu não desse benção na mão dele, ele não conversava, eu não via, nunca vi meu avô sorrir, para vocês terem noção, mas eu tinha uma admiração por ele, por tudo que ele fez. E aí, o que aconteceu? As mesmas histórias também que aconteceu com ele, eu fui repetindo. Até a minha vida profissional, com o peso que veio para mim, do jeito que custou para mim, das desavenças que eu tive no meio do caminho, foi tudo muito parecido com esse avô. E aí é onde eu falo para você, a identificação também traz repetição. E é nesse caso inconsciente, né? Até que tu Inconsciente. se dá conta. Mas eu também já vi essas pessoas que carregam essa identificação por uma escolha dos pais, carregam no nome, né? As pessoas. E de alguma forma, não é regra, mas elas podem acabar repetindo o destino dessa outra pessoa por carregar o nome de famoso, por carregar o nome do jogador, do ídolo, do pai, né? Enfim.
Por carregar até a questão eu estou dizendo assim que a identidade pode ficar comprometida, até que a pessoa realmente se sinta empoderada dela mesma, né? A identidade fica prejudicada até um certo ponto na vida da pessoa por essa questão de quem eu sou, com quem que eu me identifico, quem eu sou na minha essência, se eu carrego o nome do meu bisavô, se eu carrego o nome do fulano de tal, de um ídolo, colocar o nome da minha filha de Elis Regina. Pode ter muito peso, pode ter muita identificação, pode ter muita repetição com a história desse outro, né? Pode ter um emaranhamento ali no real, mas também invisível. E é muito cruel com o ser, porque a identidade fica totalmente, né, prejudicada de alguma forma. Não é regra, mas também tem isso. E quanto mais a gente exclui certas questões do nosso sistema familiar, mais os próximos membros das gerações futuras vão se identificar. Isso é fato. Mas, finalizando aqui a análise do filme, o que que essa análise trouxe para vocês de importante? Olha, para mim esse filme ele tem muito, 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 muito valor e para mim o que fica muito forte é quando é como ele consegue retomar a força da vida quando ele aceita o que aconteceu, quando o pai dele fala para ele, relembra quem você é o meu filho, você nasceu para ser o futuro rei, e eu vivo em você. O meu reflexo, onde quer que tu se olhe na vida, parte 50% de ti sou eu. Então relembra quem você é. E é isso que libera ele para ir para a vida, é isso que dá força para ele, é isso que reconecta ele com o ciclo da vida, o círculo da A vida, né? força do pai que movimenta o impulso de ir para a vida. Exato. Isso é muito forte para mim, porque eu estou retomando isso há 2 anos, né? Então, relembra de quem você é filho, relembra da sua origem, sem tomar essa origem, sem aceitar o que foi, sem parar de julgar, né? Que, quem, o destino que pôde ser desse meu pai, do Mufasa, enfim. Não tem como, não tem como. É continuar repetindo, é continuar fugindo, é continuar enfraquecida na vida, né? Uhum. E ele retoma, então, essa análise é profundamente importante para mim, para o meu momento de vida. E esse olhar, né? Compartilhar tudo isso que a gente compartilha aqui é extremamente enriquecedor. Foi Eu saio importante, daqui. então, para vocês esse tipo de análise aqui no curso? Uhum. Vocês querem mais? Alguma sugestão para a próxima? Eu acho essencial esse tipo de construção e de reflexão para a nossa formação enquanto profissional. Não tenho nenhuma sugestão no momento, mas eu acho essencial. Uhum. Eu tenho várias, sempre filme infantil. Eu Ai, adoro. são os melhores, né? Não é animação? Uhum. Tem várias. E tem, por exemplo, Moana é um deles, né? Que fala da ancestralidade, que fala dos segredos familiares, que fala como a gente fez o Encanto também, né? Que foi Ai, riquíssimo. Encanto foi. Agora o Rei Leão, tem o Vivo. Eu adoro o... tenho um filme, mas ele é que eu gosto, né, dele. Ele é um filme também que eu acho ele sensacional. Mas ele é um drama, um romance, assim, chama O Melhor de Mim. E ele fala também do emaranhado sistêmico bem Ai, significativo. tem um filme que eu sugeri para. Eu sempre esqueço o nome dele. E eu Hum, gravei uma aula, falei para vocês, eu acho que foi. Agora eu não sei de que módulo que foi, se foi dependência emocional ou se foi de criança interior. Agora eu não sei, gente.
aonde que eu gravei. E eu acho que foi Independência Emocional, que é do mesmo, é um filme que tem muita identificação. E, nossa, agora é do mesmo, acho que é do mesmo diretor do This Is Us. Agora eu não vou lembrar. Hum. Ai, como que eu queria lembrar do nome desse filme? Eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço. Eu vou lembrar e vou colocar para vocês. Eu acho que eu tenho aqui no meu Stories. Eu tô vendo This Is Us. Você tá vendo? Tô. Aonde você achou ele, Vera? E agora eu não lembro se foi na Disney. Porque Não não É tem um lembro. mais no filme. Netflix. Hã? É um filme, é uma série. É uma Sério. série. É uma série. É E longa. tem a continuação dela também. Qual que é? Você É, passou para mim, né? é não sei o que, Little Things. Não sei em português, porque foi uma pessoa que mora nos Estados Unidos que me falou que é a continuação. Deixa eu ver aqui. Agora eu não vou lembrar. Mas esse filme eu queria trazer como análise sistêmica Um também. milhão de coisas, A Million Little Things, é a continuação, tá na Globoplay. Um milhão de coisas. Ah, tá. Eu vi um site que tem 50 filmes, indicações de filmes sistêmicos, e eu estava dando uma olhada nele. Eu vi uma série que eu gostei muito. Lembra o nome? Qual que é? A série É. A Caminho do Céu. Você não É conhece. Caminho do Céu. Mas tem que dar uma olhada, né, Fernanda? Pode ser que não se encaixe muito bem nisso aí. Ó, o que que eu queria trazer para vocês? Eu, não, eu marquei dia 20 de março, quarta-feira. O É uma quê? constelação. Ia ter constelação, eu não tinha marcado, eu vi vazio e falei, vamos marcar. Só que estava vazio porque eu vou viajar. Então, dia 20 de março, quarta-feira, não vai ter aula. Tá. Ok. Então, aqui tá que eu coloquei a Lenir para constelar na água por Edneia. Então, depois eu vou remarcar essa constelação, porque não vai ter, tá? Eu não vou Uhum. poder estar presente. Uhum. Então, eu queria desmarcar com vocês, isso é dia 20. E aí, vamos pensando para o próximo filme, definir melhor, que a gente vai trazer em abril, tá bom? Uhum. Para a gente poder fazer uma análise. Se vocês quiserem também que eu traga algum tema como aula, pode ser também. Ô, Fernanda, qual é o prazo de abril para a gente entregar a análise daquele filme? Como é que é o Próxima nome? aula. Agora a data eu não vou ter aqui, mas é a próxima aula, de Já? abril. É o calendário. Não, tá lá no calendário. Depois eu coloco lá no grupo para Deixa eu vocês. olhar. Esse Ó, não é vamos nós, marcar a né? próxima análise para o dia 3 de abril, na quarta-feira. Aí a gente pensa no filme até lá, pode ser? Uhum. Agora me diz uma coisa, é do Coringa, tem É lá o a do data do Coringa, é Coringa? o Joker. É, Você me entregando no mês de março. ai, que eu vou dar curso no mês de março. Não, você me entrega, pode me entregar depois, só que vai ter Hum, outra análise, aí vai acumular, tá bom? hum. É isso, gente. Alguma dúvida até aqui? Não. Então, queria agradecer a presença de vocês. Espero que
tenha agregado aí, que vocês, a partir do que a gente Me trabalhou deu aqui, vontade de ver de novo, que já tem veja o filme muito tempo que eu não novamente, vi. agora com olhar Pois sistêmico, é. e que a partir de tudo que a gente trouxe aqui, vocês desenvolvam aí um pouco mais a percepção de vocês, e a cada dia mais, né? Um pouco mais a cada dia mais, e a longo prazo muito. E esse é o meu maior objetivo com essas análises. Então, a próxima ficou para o dia 3 de abril, e o filme a gente vai ver até semana que vem qual que a gente vai trazer, tá bom? Então, vão pensando Uhum. aí, e aí vocês me trazem na aula. Se eu lembrar o nome, porque a minha cabeça, eu não sei o que está acontecendo. Eu nunca lembro o nome, e foi um filme que para mim foi assim, espetacular. Mas enfim. Gente, Uhum. uma boa noite. Boa noite, obrigada, Fernanda. Até Beijo. mais. Beijo para Tchau. Até todas. mais. Beijo. Beijo. Tchau. Gratidão.